Bom, eu sou paulistano, nasci em São Paulo em 1966. Sou católico, estudei em colégio jesuíta toda a minha vida, morei alguns anos no Rio, boas lembranças, né, de praia, de vida boa. Depois voltei a São Paulo, me formei, fui no colégio, resolvi estudar administração de empresas. Mas na realidade eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu tinha dúvidas se eu queria fazer economia, se eu queria fazer administração. São as primeiras dúvidas grandes que surgem na nossa vida de algo que vai ser importante para a nossa vida toda. É uma decisão que a gente tem que tomar ainda muito jovem. E agora estou passando isso com meus filhos, tomando essa decisão de qual vai ser a profissão. E na realidade a escolha acabou sendo fácil, porque eu prestei vestibular, entrei em administração e não entrei em economia. Então a vida tomou a decisão para mim, né? Mas comecei no meu primeiro ano de administração, eu só estudava economia, estudava matérias de economia, queria fazer economia. Me salvou um professor meu, que eu falei, eu vou prestar economia, quero fazer economia também. Ele falou, não faça graduação, vai fazer uma pós em economia depois. Acabei não fazendo nunca a pós e descobri que eu queria realmente mais administração do que economia, então um pouco de sorte também me ajudou. Me formei em administração na GV e entrei num programa de trainees. Na época, o nosso sonho, nós não éramos educados na faculdade para sermos empreendedores, nós éramos educados para sermos profissionais empregados no mercado, né? A gente tinha pouca experiência, pouca aula, pouco exemplo de empreendedor. Então, na realidade, o nosso sonho era sair para ir trabalhar numa empresa, e de preferência uma empresa que tivesse programa de trainees. Tinham poucos programas de trainees naquela época disponíveis no Brasil. E eu entrei num desses programas que era o programa da antiga GC Lever, hoje Unilever. Entrei na área financeira, que era o que eu gostava de fazer, e comecei minha carreira trabalhando de trainee na GC Lever. Isso foi em 1988. Comecei trabalhando e me apaixonei pelo meu trabalho, né? Na faculdade eu tinha gostado da faculdade, eu achava que era isso que eu queria fazer, mas eu só fui ter certeza mesmo no trabalho. Então comecei trabalhando numa época maluca no Brasil, era uma época de crise financeira atrás de crise financeira, desvalorização de moeda, plano econômico, congelamento de dinheiro. Então numa época a gente trabalhava feito uns malucos, mas a gente era apaixonado por aquilo. Também eu acho que foi uma época que contribuiu muito para o meu aprendizado. Quando você tem crises atrás de crises que demandam que você tome decisões difíceis, aquilo força você a gerenciar de uma forma muito mais dinâmica do que uma economia estável. E eu acho que aquilo foi uma grande escola para mim. A crise brasileira foi uma grande escola de negócio para mim. Trabalhei, se não me engano, 4 anos na área financeira, e aí recebi um convite para ir trabalhar na área de compras, que foi uma mudança muito forte que a empresa fez na área de compras. Era uma área que eu não gostava, eu achava que não faziam o trabalho direito na época na empresa, mas mudaram tudo. E, de novo, eu acho que por sorte, talvez eu tenha sido beneficiado por essa mudança, porque como a área financeira tinha um poder muito grande por causa das crises econômicas, eu achava que só tinha inteligência dentro da área financeira da empresa, né? Então consegui sair da minha área de especialidade para uma área que eu conhecia muito pouco e descobri que a inteligência existia em toda a empresa, só que a gente que era meio arrogante de achar que estava na área financeira. Então acho que foi uma lição de ser mais humilde, de tentar entender o ponto de vista da outra pessoa, né? E entender que, né, as pessoas têm opiniões diferentes, não necessariamente uma é certa, uma está errada, não necessariamente um é mais inteligente do que o outro, mas se você conversa, escuta os outros pontos de vista, você pode chegar a uma conclusão melhor. E eu fui forçado a fazer isso, porque eu tive que sair da minha zona de conforto e fazer. Fiquei aí 1 ano e pouco na área de compras. Aprendi também uma outra coisa muito importante, que é, como comprador de uma empresa importante, eu tinha um poder enorme, mas não era o poder do Guilherme, era o poder da empresa. E muita gente eu vi se perder nesse caminho, achar que você é o poderoso, que você é o cara que pode tudo, né? Então as empresas te respeitam pelo que você comanda do negócio. Eu comandava uma parte relevante para a minha idade, aí você aprende a baixar um pouco da bola, né? E ver que aquilo é o cargo, não é você. Amanhã você saiu daquele cargo, acabou. Então botar o pé no chão, entender que não adianta nada você ser muito soberbo, né? Aí eu fui convidado para ir para a Inglaterra, fiquei super entusiasmado, me casei um pouco antes de ir para a Inglaterra, então acabei indo recém-casado para lá, jovem,
eu devia ter uns 26 anos, feliz da vida, que ia para a matriz da empresa. Cheguei lá e descobri que eu não entendi o que meu chefe falava, né? Eu queria processar a escola de inglês onde eu tinha estudado antes, não vou dar um nome aqui, eu nem sei se existem ainda. Eu sei que eu não entendi o que os caras falavam. E me dava desespero, eu recebia instruções e não sabia fazer. E como todo mundo, eu fui trabalhar na área contábil, financeira, da região que cuidava da América Latina e de uma parte da Ásia, cuidava da Índia, Paquistão, Sri Lanka e Bangladesh. E quando você chega num departamento, nós éramos 4, você pega tudo que tinha de ruim para fazer. Os caras falam, tem um cara que chegou agora, nós vamos dar tudo para eles. E uma das coisas que me deram foi um relatório de resultado. Todo mês eu tinha que fazer um resumo de como tinha sido a performance dos vários países. Só que eu não falava inglês, eu descobri que eu não falava inglês, muito menos escrever, eu não tinha capacidade de escrever da forma como eles escreviam. E eu entrei em pânico, eu travei completamente, né? E passei alguns meses, mas aí me ensinaram uma coisa, falaram assim, ó, foi um mês bom, vai 2, 3 meses para trás, quando foi um mês bom de resultado também, copia o relatório de 2, 3 meses atrás, que ninguém vai ler profundamente aquilo. Foi um mês ruim, copia de um mês ruim, mas nunca copia com menos de 2 meses de separação, porque os caras se lembram, né? E eu, beleza, resolvi meu problema, eu copiava e nunca ninguém falou nada. Eu copiava o relatório de 2 meses atrás, de 3 meses atrás, nunca ninguém falou nada. Aí você vai, como todo mundo que faz alguma coisa errada, começa a se achar tranquilo, ninguém vai pegar, até o dia que eu peguei o mês anterior e copiei. Meu chefe falou, ó, copiou o mês anterior, não vale, não pode, não pode fazer isso, né? Mas fui aprendendo, né? E passei, tive muita gente que me ajudou. Eu me lembro de uma visita de uma pessoa que tinha sido meu diretor no Brasil, me ajudando a me acalmar, falando, você não está aqui só para fazer um trabalho excepcional, você está aqui para você se desenvolver do ponto de vista de independência, você aprender a sua vivência pessoal de viver em outro país, vai te ajudar muito, né? E você já viajou? Eu falei, não consigo nem viajar, estou desmotivado, não consigo entender o que esses caras falam, quero ir embora daqui. Não, vai viajar pela Europa, vai ganhar cultura, né? Faz o mínimo necessário para não te mandar embora, mas vê, olha que ele não estava falando 100%, mas ele estava querendo me estimular, ele me viu o outro lado, o outro benefício da expatriação. Eu não estava nem aproveitando a minha vida pessoal, né? Pensando, focado muito em dar muito certo, em mostrar que eu merecia aquela expatriação, que eu merecia aquela chance. E aí minha vida mudou radicalmente. Um pequeno detalhe, uma conversa, uma pessoa que me deu a mão, me ajudou muito naquilo. Passei 3 anos, foram anos muito legais. Voltei ao Brasil no final desses 3 anos. 2 meses depois nasceu meu primeiro filho. Foi outra emoção muito, muito forte da minha vida. Fiquei no Brasil 2 anos, cuidando de um negócio que a gente tinha adquirido recentemente. Então eu cuidava da oficina, eu era o financeiro para a América Latina desse negócio. Então fiquei afastado do negócio principal. Depois de 2 anos me convidaram, eu fui ser o CFO do negócio mais importante que tinha na companhia naquele momento. E 2 anos depois eu passei a ser o CFO da companhia como um todo. Muito legal a experiência, eu era bastante jovem, aprendi muito. Mas nesse período que era o auge, quase o auge da minha carreira, ser o CFO de uma empresa como a Unilever no Brasil, eu descobri que eu não queria mais ser financeiro. Não me dava o prazer, né? E eu acho que tudo que me moveu a minha vida toda foi a paixão pelo que eu faço, né? Eu acho que você tem que ser, se você é apaixonado, você faz bem, você vai procurar fazer o melhor, você vai se divertir no seu trabalho, você vai ter o prazer de fazer e as coisas acabam sendo melhor. E eu até então eu era apaixonado pelo meu trabalho na área financeira, de repente falei, não quero. E me lembrei muito de um professor meu no colégio, quando a gente estava escolhendo o que a gente queria fazer na profissão. Esse professor nosso disse, na época que eu me formei, eram as profissões tradicionais, né? Advogado, engenheiro, todo pai queria que você fosse médico, advogado, engenheiro. E esse professor nosso mencionou nessa conversa com a gente, dizendo, façam aquilo que vocês se apaixonam, aquilo que dá prazer para vocês, porque vocês vão fazer bem feito. E aí você vai ser bom na sua profissão e você vai ser feliz. Então não se preocupem com aquilo que dá dinheiro hoje, com aquilo que você acha que as pessoas se dão bem, porque isso também muda. E em qualquer profissão, se você for um bom profissional, você pode se dar bem. Então é mais importante você fazer o que você gosta. Eu lembrei muito disso nessa época e comuniquei à empresa que eu queria sair da área financeira. Foi bem recebido, né?
e a gente conversou muito, então ficou concordado que depois desse período no Brasil eu iria sair da área financeira. Até que, quando terminou meu período, chegaram para mim e falaram assim, olha, legal, você já cumpriu sua função, eu acabei ficando 5 anos nesses 2 cargos financeiros e está na hora de sair, mas a gente acha que você está preparado para ser CEO de alguma empresa nossa, né? Mas na realidade a gente quer te dar algum troco, algo um pouco maior do que a gente ia pensar, então a gente precisa que você vá para a Inglaterra, fique mais 2 anos, 2, 3 anos lá. Os presidentes da empresa, na época tinham 2 presidentes mundiais, te conheçam melhor, para te darem um país maior. E aí eu fui, fiquei 2 anos lá, quando terminou essa parte falaram para mim, olha, legal, passaporte carimbado, está aqui, está estampado, mas a gente precisa de um favor seu, a gente precisa que você faça um trabalho na área financeira para a gente. Me mandaram para o Chile depois de 2 anos, fazer um favor, e foi legal, né, mas para pegar a família aqui, aí eu já tinha 3 filhos, quando a gente se mudou para a Inglaterra, eu já tinha um filho de 7 anos, um de 3, e uma filha recém-nascida com 2 meses. E fomos com malicuia para lá. Quando a família se adaptou, ninguém queria ir, quando a família se adaptou, agora nós estamos indo para o Chile. E fomos para o Chile, né? E um trabalho complicado, eu quero fazer uma transformação na empresa na América Latina, difícil, trabalhei bastante. E aí foi outro aprendizado, eu tive o meu filho mais velho começou a ter problema na escola, não fazia amigos, começou a sofrer um pouco de bullying. E a primeira coisa, a gente acha que o problema está na criança, né? Põe na psicóloga. A psicóloga me chamou e falou assim, o que você falou pro seu filho? Quanto tempo você vai ficar aqui? Não, eu falei para ele que eu vou ficar aqui 1 ano. Então esse é o problema dele. Ele disse que sente falta dos amigos dele no Brasil, sente falta dos amigos dele na Inglaterra. Se é por 1 ano, é melhor não fazer amigo. Então ele vem na escola, as outras crianças vão falar com ele, ele não conversa. Ele se nega a falar. Se nega a conversar porque ele não quer fazer amigo. Para que fazer amigo se é só por 1 ano? Então foi outro aprendizado. A partir dali a gente, cada país que ia falava, nós vamos ficar aqui pro resto da vida. E aí quando eu vi a notícia de mudar, depois do Chile nós viemos para o México, eu passei 4 anos aqui no México. Foram anos muito legais, muito divertidos, aí fui CEO da empresa aqui no México. Tanto do vista profissional como pessoal, foi uma vida muito, muito legal, muito divertida. Aí me convenceram a voltar para a área financeira e foi um grande erro da minha vida, porque na realidade não era o que eu queria, a companhia precisava que eu voltasse para a área financeira e acabou me convencendo aí. Passei 1 ano em Nova York, trabalhando para a área financeira das Américas. Foi um ano bom, produtivo, eu sabia fazer o trabalho, não é que eu não gostava do trabalho, eu gostava, mas não era tão divertido quanto o outro, né? E depois de 1 ano teve uma mudança grande na companhia, acabei voltando para a Inglaterra, depois de só 1 ano, né? E na Inglaterra eu fui ser a pessoa responsável por estratégia da companhia. E passei 1 ano até que houve um desentendimento com relação ao plano futuro. Não estava tudo bem no trabalho, mas com relação ao futuro eu tomei a decisão de voltar à minha teoria de que eu queria ser feliz, mais do que ter êxito em alguma coisa, e decidi que eu queria voltar para a área de gerência geral, onde eu me sentia mais confortável. Houve uma discordância da companhia, queria que eu seguisse na área financeira, onde talvez até eu pudesse ser mais sênior. Naquela empresa eu podia ser mais sênior e acabei tendo que sair da empresa. Foi engraçado, porque quando eu saí eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha decidido que a família então ia voltar para o Brasil, porque faltavam 2 anos só para o meu filho terminar a escola, o mais velho, e eu queria que eles tivessem vivido no Brasil um tempo, tivessem tido a oportunidade de viver no Brasil, para fazer amigos, que eles não tinham mais amigos no Brasil. Então nós decidimos voltar ao Brasil, então eu não tinha que procurar um emprego, o que eu ia fazer? E aí eu liguei para um conhecido meu que tinha sido presidente do Walmart. Quando eu trabalhei no México, ele era o presidente do Walmart, que era o meu maior cliente, e tinha ficado meu amigo. Contei para ele a história que estava acontecendo, e ele falou para mim, vem trabalhar com a gente. Eu falei, só tem uma limitação, né? Eu quero trabalhar no Brasil, e você já tem um presidente da empresa aqui no Brasil. E aí ele falou, não, vem como trainee. E aí eu parei para pensar, falei, gente, pode ser uma experiência diferente. Ele falou, vem como trainee, quando a pessoa que está aqui sair, você vira o CEO da empresa. E aí eu pensei, gente, eu já fiz tudo na indústria, eu tinha trabalhado 25 anos na indústria. Um desafio novo, conhecer algo diferente, conhecer o outro lado da mesa, né?
retail. Eu falei, o que eu posso perder, né? Pode dar errado, mas se der errado, deu errado. Não vou ser mais inteligente ou menos inteligente se deu errado, né? Já tenho uma carreira de um... Eu decidi experimentar. E fiquei 10 meses como trainee. Então as pessoas perguntavam para mim, ninguém entendia nada, porque eu tinha um posto relativamente alto na minha empresa anterior e de repente virei, o que você faz? Trainee. Né? E foi uma época que podia ter dado errado, né? Ia ser difícil explicar no mercado, mas eu achava que ia ser legal e resolvi correr o risco. E nesse período aconteceu uma coisa engraçada, porque chegou uma hora que eu já tinha terminado meus treinamentos, eu era um incômodo para o presidente da empresa naquele momento, ele não sentia feliz de ter uma pessoa que era uma sombra dele lá, então ele falou, não vem no escritório. Eu vou fazer o quê? Eu não tinha cargo, eu já tinha feito uma integração, então eu fui para as lojas, ele falou, vai para as lojas, eu fui para as lojas, então eu me apresentei nas lojas. O que você... eu sou um vice-presidente da companhia, mas qual área que você toca? Não tenho. Eu não tinha um posto, né? Eu era um vice-presidente trainee. E aí me puseram na loja, se divertiram comigo na loja. Eu carreguei lixo, fiz de tudo, né? E logo depois dessa experiência acabei sendo promovido. A mudança no Brasil aconteceu mais rápido do que a gente tinha planejado. E a primeira visita que eu fiz foi na primeira loja que eu fui, que era uma loja grande, onde eu fiquei mais tempo. E cheguei lá, o diretor da loja tremia, porque ele achou que eu tinha ido lá para mandar ele embora. Afinal, ele tinha me feito carregar lixo, fazer outras coisas, né? E eu fui lá, dei um abraço e falei, maestro, muito obrigado por tudo que você fez, porque eu não era um cara de varejo, eu não conhecia a loja. E eu passei a conhecer profundamente loja, porque, né, eles se divertiram um pouco com a minha instância lá. E era engraçado que eu ia encontrando com as pessoas que tinham me treinado, né? E eu via que a cabeça deles estava falando assim, o que será que a gente disse para esse cara? Porque eles diziam sem filtro, né? E eu acho que foi uma experiência fantástica para mim. Eu nunca aprendi tanto na minha vida, foi melhor que qualquer MBA disponível. Foi muito divertido. Aí, nesse período, quando entrei no Walmart, acabei me divorciando, me separando e me casei de novo e de repente fui convidado para vir. Sumiu o Walmart Brasil, pouco depois eu fui convidado para vir para o México, que era o meu sonho. Eu tinha conhecido essa empresa, assim, o Walmart do México, que hoje também tem a América Central, tinha sido a empresa pela qual eu tinha me apaixonado, e é uma empresa muito importante no México, né, e era o sonho da minha vida, né. De repente eu fui convidado para vir para cá, mas eu tive que dizer não. Eu tive que dizer não porque era uma situação que eu tinha me divorciado recentemente, meus filhos ainda não estavam acostumados com a ideia, então eu disse não. Né? E aí você tem uma questão de você botar prioridade na vida, né? Naquele momento a prioridade era outra, com um aperto no coração, mas com uma certeza absoluta de que eu estava fazendo o que era correto. E aí inclusive participei ajudando, dando nomes para as pessoas que podiam ser contratadas. Ela passou 8 meses, meu chefe tomou posse do cargo, né? Assumiu o cargo. Passou 8 meses, ele me ligou e falou assim, Guilherme, eu não posso mais esperar, você não quer rever o seu não achei a pessoa, continuo achando que é você que tem que vir. E aí a coisa tinha amadurecido, eu conversei muito com meus filhos e resolvi me mudar para o México. Vou ao Brasil todos os meses encontrar com meus filhos, né, que continuam sendo a prioridade, mas realizei um sonho da minha vida de trabalhar aqui. Então estou muito feliz, já estou 1 ano e meio aqui. Essa é a história. Olha, são trabalhos muito diferentes. Eu vou, para falar um pouco a diferença entre trabalhar na indústria e no varejo, eu vou começar falando dos choques culturais que eu tive quando eu comecei a trabalhar no varejo, né? Quando eu mudei. Então, eram coisas, por exemplo, se você tem a importância do minuto no varejo. Se você está tendo um dia ruim de venda, você faz mudanças na loja, você muda o preço, você rearranja o produto, você põe em destaque um produto na prateleira, você move o outro, você põe alguém falando na loja com o microfone e você pode mudar a venda daquele dia. E a venda que você não fez naquele dia, você perdeu. Difícil você falar, eu deixei de vender hoje, eu vou vender amanhã. Né? Então a importância de cada minuto e de decisões que você tem que tomar para fazer com que você atinja os seus objetivos naquele minuto. Outra coisa que eu aprendi o varejo é uma indústria de margem baixa. Então você tem que cuidar de cada centavo. O centavo é importante. É uma indústria de margem baixa e com muitos
associados, muitos empregados. A gente chama de associados, né? Então qualquer centavo a mais que você gasta por qualquer coisa que você fez, ele pode destruir a sua lucratividade, pode acabar com a empresa. Então você precisa botar o detalhe em cada coisa que você faz. E a outra coisa, eu acho que é você é julgado diariamente. O seu cliente, a sua clienta, te julga diariamente. Você vendeu ou não vendeu, você tem um feedback do que você fez bem e do que você fez ruim, diário. Então você sabe instantaneamente se você está fazendo a coisa certa ou não. A indústria é diferente, a indústria ela te permite e requer para o trabalho da indústria um planejamento maior, um pensamento mais profundo, mais discussão. E eu me lembro do meu tempo, se você não vendeu hoje, sua venda não foi boa, não quer dizer que o negócio está indo mal. Pode ser que o seu cliente resolveu comprar amanhã, você olha um horizonte de venda, você olha a venda diária, mas você olha um horizonte de venda um pouco maior. Se você tem um problema, você se reúne, você discute, você analisa. E não é nem melhor nem pior do que o varejo, é simplesmente o modelo de negócio é diferente, né? É muito mais, você tem mais tempo para reagir, você também tem uma margem maior. Então se o negócio não vai bem num mês, você pode reduzir o gasto com publicidade, você tem formas de corrigir, atingir, óbvio que não são formas ideais, mas você ainda pode atingir o seu objetivo do ano ou do mês, sem usar no varejo não, você perdeu alguns dias de venda, esquece, acabou. São muito diferentes, mas tem muita coisa em comum também. No final você trabalha com gente, você tem que cuidar da sua gente, você tem que ouvir o consumidor. Nos dois negócios é muito importante. No momento que você sai, sua cabeça sai fora de pensar do consumidor, você tem problemas no negócio. E no fundo o negócio é muito bom senso, né? Você vai criando capacidade de ter bom senso, né? Mas é legal, é muito legal você ter a experiência dos dois lados. Eu hoje não me arrependo para nada, eu acho que eu sou um profissional mais completo tendo tido essa oportunidade. Não foi fácil, mas eu acho que valeu a pena, foi legal. Olha, quando a gente fala de consumidores e de consumidores ao longo em vários países, e mesmo dentro de um país, eles são diferentes. Por isso que todo negócio é importante você conhecer o seu consumidor, conhecer os hábitos. Você pode até mudar o hábito do consumidor, incentivar a mudança de hábito e conseguir sucesso com isso. O consumidor é que manda no seu negócio. Você tem que atender o que ele demanda do jeito que ele quer, né? E o consumidor é cada vez mais poderoso, ainda mais hoje em dia com a quantidade de informação que ele tem disponível. O consumidor tem o poder, e se você algum dia no seu negócio esquecer por um minuto que você tem que satisfazer as necessidades do consumidor, você vai perder o negócio. A experiência nossa, a experiência do Walmart no Brasil é uma experiência absolutamente normal. O Walmart é uma empresa que completou agora 55 anos, que portanto naquela época tinha 30 e poucos anos de vida e não tinha uma experiência internacional muito forte. A primeira experiência internacional do Walmart foi no México em 1991. Então quando você chega num país, você botar taco de golfe, que talvez seja a história, eu nem sei se é verdade, não sei nem se dizer se é verdade, né? Mas eu lembro que acho que os tetos das lojas eram construídos para aguentar uma tempestade de neve. É normal, vira piada, ainda mais no Brasil que a gente faz piada de tudo, vira piada, né? Mas são aprendizados normais. É uma empresa que decide. Eu quando saí como expatriado, eu cometi gafes, porque eu não sabia, a primeira expatriação foi para a Inglaterra, eu não sabia como eram os ingleses. O mesmo acontece com o negócio sai do seu país de origem e vai para fora e comete gafes. Só que é divertido falar, né? É divertido dar uma gozada. Então aconteceram, eu não sei te dizer quais foram os erros que aconteceram, mas com certeza aconteceram. A empresa vai aprendendo. Hoje o negócio que eu toco aqui no México é um negócio enorme, de enorme sucesso. E é porque a gente aprendeu como funciona o México. Vamos falar da diferença de hábito de consumo. É difícil resumir para você essa diferença porque ele vai variar de categoria para categoria, né? Ele vai variar de período. O consumidor brasileiro hoje é muito diferente do que era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Você tem que estudar o consumidor. Tem muita coisa assim, eu acho que tem mais similaridades do que diferenças. A gente tende a falar muito das diferenças, mas tem mais coisas parecidas e iguais. E no mundo de hoje mais ainda. No mundo de hoje, quando as pessoas têm acesso à comunicação, acesso à internet, eles veem tudo que o mundo está ficando cada vez mais sem graça. Você vai num shopping
em São Paulo, no México ou nos Estados Unidos, você vê as mesmas lojas, as mesmas marcas, né? Então o consumo está ficando um consumo mais parecido, mas ainda tem diferenças. Eu não vou conseguir te explicar em alguns minutos as diferenças, sei que elas existem, é importante você entender as diferenças, é importante você entender que as diferenças mudam ao longo do prazo, né? Eu vou te dizer uma coisa, o brasileiro não estava acostumado a reclamar. A gente não tinha um código de proteção ao consumidor, né, que é algo um pouco mais recente do que em outros países mais avançados. As empresas não tinham o hábito de respeitar o consumidor como tinham em outros países. Isso mudou. Mudou porque o consumidor mudou, ele viu o que acontecia em outros países. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos que eu pude devolver um negócio que eu tinha comprado, porque não era aquilo que eu esperava. Eu achava, não vou na loja, porque o cara não vai receber. E meu amigo falava, como não vai receber? Você chegava na loja envergonhado, né? Eu quero devolver. Né? E tinha aquela questão, a gente não faz nem pergunta. Né? No Brasil, no começo, parecia que você estava pedindo um favor, pelo amor de Deus, o cara receber um produto dele que te vendeu com defeito, e o cara da loja não recebia. Mas o consumidor aceitava. Ou ele não tinha como. Então, você tem hábitos muito diferentes que variam ao longo do tempo, mesmo dentro do Brasil. Não dá para definir o consumidor brasileiro. A gente tinha lojas no Nordeste, no Sudeste, no Sul, cada tipo de mercado é diferente, você tem marcas locais, você tem... Então, mais do que detalhar a diferença, eu acho que o importante é você saber que no negócio que você estiver, você tem que prestar atenção no seu consumidor, tem que conhecer ele profundamente, tem que entender e saber que é dinâmico isso, senão você não vai ter sucesso. Eu não sei se a loja vai ser exatamente desse jeito. Eu aposto que as lojas vão ter muita tecnologia no futuro. Eu aposto que a loja vai ser bastante diferente do que ela é hoje. Né? Então esse tipo de iniciativas, elas são corretas e são boas, porque você vai testando. Você vai testando a reação do consumidor, você vai testando realmente se a tecnologia funciona. Então o que eu posso te garantir é que as lojas hoje são bastante diferentes do que eram 5 anos atrás, e daqui a 5 anos vão ser muito mais diferentes. Então é uma iniciativa correta, uma iniciativa boa. E se você andar pelas nossas lojas, você vai ver que tem teste de várias coisas. Quer dizer, você hoje entra na loja, você tem um quiosque da venda do e-commerce. Você pode entrar na minha loja e comprar pela internet dentro da minha loja. Então você vai vendo nas lojas, elas não tem mais todos os produtos que tinha antes. Você não precisa carregar o estoque de tudo aquilo. O pessoal vai ter um produto que mais, pega uma máquina de lavar, uma geladeira, as coisas grandes na televisão. Você tem os produtos que mais vendem na loja e o resto o cara pode comprar na própria loja. Ele compra e recebe na casa dele um dia depois. Então as lojas estão mudando e a tecnologia, você pega o caixa que você mesmo paga, você mesmo passa, não existia. Hoje em dia, né, cada vez mais lojas têm. E você vê que no começo as pessoas são resistentes à mudança, fica com medo. Depois que faz a primeira vez, você fala, pô, é muito mais rápido, não tem que ficar na fila, vou passar por aqui. Né? Então é muito importante para todos nós, retailers, irmos testando essas tecnologias. E você pode fazer tudo numa loja só, desenhar uma loja do futuro, onde você mexe toda a tecnologia experimental, ou você pode fazer em pequenos pedaços dessa tecnologia em várias lojas diferentes e ir testando. A gente também tem lojas em que a gente tem muita tecnologia colocada como uma loja inteiramente tecnológica, e tem coisas que a gente vai testando loja por loja. As duas modalidades de teste são válidas e a gente aprende bastante. Mas está mudando e vai mudar muito mais. Hoje em dia o que a tecnologia te permite fazer é fantástico, né? Então é uma questão de você conhecer. O grande segredo, do meu ponto de vista, está mesmo na tecnologia, está mais você entender o que o consumidor quer. E sempre você meter tecnologia por tecnologia não serve para nada. Você tem que entender a tecnologia que o consumidor vai facilitar a vida do consumidor, né? E que vai tornar mais atraente para ele vir à sua loja. Eu acho que a automação ela tem várias formas de você ver. A automação é quando você consegue fazer de forma automática, usando robôs, usando o que quer que seja, algo que antes tinha que ser feito por uma pessoa, e você vai fazer isso quando for mais eficiente você fazer. Então, de um ponto de vista de eficiência da economia, a automação é muito bem vista, porque a automação vai te permitir ser mais eficiente. E uma economia que, né, a gente necessita produtividade. Um dos grandes problemas da economia brasileira é a falta de crescimento de produtividade. Então, do ponto de vista de produtividade, ela é muito boa. Por outro lado, ela vai tirar o emprego de alguém que fazia aquilo. Né? Se você fizer automação sem você dar treinamento, reposicionamento das pessoas que tem, ela é catastrófica, ela pode ser catastrófica.
que você tem que ter, mas por outro lado você não fazer automação em algo que hoje você pode ser muito mais produtivo vai te colocar fora do mercado. Outra empresa ou outro país pode fazer isso, e aí de nada adianta você não ir para a eficiência para proteger, em teoria, os seus empregados, seus trabalhadores, se alguém mais vai roubar o seu mercado. A sua proteção não vai dar certo de qualquer forma. Então eu acho que as empresas têm que ir para o máximo de produtividade que é possível fazer, cuidando das pessoas do ponto de vista de educá-los para que eles possam fazer outras atividades. Se você não cuidar das pessoas aqui, você vai criar um caos social. De uma forma ou de outra, ou porque você deixou ela sem trabalho porque você automatizou a sua empresa, ou porque você não automatizou, alguém automatizou e passou a perna em você. Olha, eu acho que a responsabilidade de cuidar dessa atualização, desse treinamento, ela é uma responsabilidade compartida, né, pelo governo, pelas empresas e pela própria pessoa, né? Mas eu sempre vi na minha vida profissional, eu sou o maior responsável pela minha atualização, pelo meu desempenho. Às vezes a empresa pode até me ajudar, né, mas eu sou o responsável. Tem muita gente que fica sentada, parada, esperando que venha o favor, né, o que venha que alguém tome conta de mim. A pessoa que fica esperando que alguém tome conta de você, ela se perde. Agora, a gente também tem que reconhecer que muita gente que é afetada por essa automatização não tem os recursos para fazer essa mudança. Pode até ter o pensamento, pode ter o desejo, mas não ter o recurso. Eu acho que é aí que você tem que ter políticas governamentais e políticas da própria empresa, porque muitas vezes a empresa pode absorver essas pessoas em outras áreas e treinar. Não dá para dizer que cada pessoa é responsável sozinha por isso. Não dá, é uma responsabilidade compartida do meu ponto de vista. Eu acredito. Eu aprendi muito na minha vida, continuo aprendendo. Tenho várias coisas que eu fui aprendendo de diferentes pessoas, né? Começando do meu pai, com professores, com profissionais que eu trabalhei. Eu acho que pode ser aprendido. E mais, eu acho que você nunca sabe tudo, né? Eu continuo, eu já tenho 30 anos de profissão, aprendo todo dia e às vezes aprendo. Hoje eu tive uma apresentação de filhos de funcionários nossos que vieram passar o verão aqui fazendo um estágio de universitários, né? Foi essa apresentação deles, aprendi um montão de coisa, né? Então eu acho que pode ser aprendido, o que depende é a sua abertura para aprender, né? Toda vez que você acha que você está no topo, é que você já começou a cair, né? Pode ser aprendido, óbvio que você tem talento de pessoas, tem gente que é muito boa com números, ela pega um cargo que ela precisa de saber números, talvez ela nunca consiga aprender, outros são muito bons em cuidar de cliente, a gente tem diferenças, né? Mas eu acho que eu falei um pouco antes que eu achava que o bom senso é uma característica fundamental e você pode aprender um pouco de bom senso, né? Então, no meu caso específico e nas pessoas que eu conheço, todos nós aprendemos muito ao longo da vida de como gerenciar melhor. Bom, vai tomar algumas horas eu descrever um pouco para vocês do que eu aprendi com meu pai, mas aprendi muitas coisas, né? Talvez, dado tudo que está passando no Brasil hoje, a coisa que eu melhor aprendi foi nada como dormir tranquilo, porque você fez as coisas certas, né? E você tentou fazer as coisas certas e fez o que era correto, e não tem nada que pague você deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Mas acho que isso é comum de muitas pessoas. Mas eu me lembro de um fato, quando eu estava me formando, meu pai um dia teve uma conversa comigo. Ele tinha passado por algumas transformações na empresa que ele tinha trabalhado muitos anos da vida dele, estava saindo da empresa, e me deu um conselho que me serviu muito, e que ele dizia o seguinte, que a relação era, né, e estou falando de 30 anos atrás, talvez hoje as coisas tenham mudado, né, que a relação era um pouco injusta do funcionário com a empresa, porque ninguém é insubstituível, né? Então a empresa podia se desfazer de você de um dia para o outro e a empresa ia continuar tocando, com raras exceções talvez, na maioria das pessoas a empresa vai sobreviver, né? E que o empregado muitas vezes ficava vulnerável, e que então eu estava começando a minha carreira, eu devia procurar reduzir essa vulnerabilidade, que a forma de reduzir essa vulnerabilidade era eu também estar preparado, eu também ser independente em relação à empresa.
de tal forma que se amanhã eu tivesse que sair, eu também tivesse facilidade de encontrar um outro lugar. E como é que você consegue isso? Primeiro fazendo resultado, tendo uma história de entrega dos seus objetivos. Segundo, você continuar se preparando sempre, você continuar se atualizando sempre, né? E terceiro, você ter contatos, né? E isso, eu trabalhei 25 anos na mesma empresa, quer dizer, eu nunca saí da empresa, mas eu fui me preparando. Então, por exemplo, logo depois que me formei, eu cheguei à conclusão que eu precisava de uma formação acadêmica um pouco melhor. Na época não tinham MBAs no Brasil, eu não tinha condição de sair para estudar fora, né, e queria trabalhar também. Eu fui fazer um mestrado acadêmico no Brasil e aprendi um montão. Depois eu pensava uma alternativa de carreira para mim, uma coisa que eu queria fazer era ser professor, então logo depois eu fui fazer meu doutorado, porque começava a ser um requisito as universidades terem um número de doutorados, né? E dormia 4 horas por noite. Eu era o CFO da empresa no Brasil, fazia doutorado, mas eu botei na minha cabeça que eu tinha que estar preparado, eu tinha que estar me desenvolvendo. Sempre procurei manter um círculo de contatos, né, que é diferente do seu círculo de amizades, né, mas um círculo de contatos que me colocasse, né, em possibilidade de discutir coisas com outras pessoas. Sempre aprendi de pessoas de outras áreas, de outros mercados, né, e sempre me senti independente da empresa, de tal forma que se amanhã eu não gostasse do que eu estava fazendo, ou se a empresa não gostasse do que eu estava, pode acontecer isso, pode acontecer com qualquer pessoa, né, que eu não ia acabar a minha vida. E eu acho que isso me fez lutar muito para ser independente. O seu currículo é o que te dá a sua independência, né, e me fez tomar decisões corretas, com liberdade, em momentos difíceis da minha carreira. Quando, por exemplo, fui fazer um mestrado, eu precisava sair 2 tardes por semana. Minha empresa não queria me deixar, mas eu botei na cabeça, então eu vou embora. Eu vou embora porque eu preciso fazer isso, porque eu acho que isso é importante para a minha vida profissional. E acabaram me deixando fazer, né? Eu acho que essa determinação de ter uma história de conquistas, né, de conquistas reais no trabalho, não adianta a pessoa tem que saber o que você fez, você tem que ter feito coisas. De me preparar academicamente, de manter um círculo de contatos ativo, isso me ajudou muito na minha vida, mesmo tendo ficado na mesma empresa. Olha, eu acho que a gente estava falando de networking, eu acho que o networking ele é muito importante, por N razões, né? Quanto mais você vai crescendo na sua carreira, você tem um maior risco de ficar isolado. Então você ter gente com quem conversar, com quem trocar ideias é muito importante. A gente fala muito hoje de diversidade, né? O que é a diversidade? A diversidade é você estar aberto a opiniões diferentes da sua, né? Então eu acho que qualquer decisão que eu tomei na minha vida, quando eu escutei pontos de vista diferentes, concordando ou não concordando com esses pontos de vista, as decisões foram melhores, né? Então o que para mim é o network? O network é você ter a possibilidade de se contatar de forma aberta, livre, com outras pessoas que não necessariamente estão no mesmo ramo que você, não necessariamente têm o mesmo trabalho, mas que você possa trocar ideias de tal forma que as duas pessoas cresçam no final da conversa, né? E quanto mais diferente às vezes for essa pessoa, melhor, né? Então ela te permite você não ficar isolado, não ficar preso às suas ideias, né? Te permite ser mais humilde também, porque você vai ver que às vezes a sua ideia não era a melhor ideia, né? E ademais é divertido, você tem que fazer isso com prazer. Eu acho que talvez uma sorte que eu tive na minha escolha profissional foi que eu tenho, né, eu já falei um pouco disso, eu tenho paixão pelo que eu faço. E o network você também tem que ter prazer no network, tentar construir um network que seja chato, aquela reunião, aquele coquetel, aquele lugar que você vai e só tem gente chata, então não vai. Você tem que construir um network que você tenha contatos com quem você possa conversar, que você possa sair do seu dia a dia, que você possa trocar ideia, a quem você possa consultar, às vezes, a quem você possa pedir uma coisa. Então você tem que ser divertido, tem que ser gente interessante, de preferência gente que tem uma época, uma situação de carreira similar à sua, ou eu sempre tive muito network com gente mais velha que eu. Sempre respeitei muito, sempre aprendi muito dessas pessoas, né? E você tem que estar interessado em aprender. Se você não estiver interessado em aprender no cerimonial, você tem que estar interessado em ensinar, né? Você tem que ter
a generosidade de compartilhar e a humildade de escutar, né? E aí eu acho que vale a pena ter o network. Agora, tem muita gente que faz network para dizer eu estava lá, né? Não serve para nada, não serve para nada. É uma relação de troca de experiências, uma relação de suporte mútuo, né? E de aprendizado, principalmente. Eu acho que tem algumas coisas básicas, né? Então, primeiro fazer o trabalho, né? Se você não constrói uma carreira sólida, se você não tiver um delivery, você tem que ter uma carreira de sucesso, e sucesso todos os anos. Aquilo que eu fiz de sucesso até aqui me serviu para me trazer até aqui, né? Se eu tiver mais fracasso do que sucesso, não vai me sustentar no meu cargo. Então você tem que fazer o delivery. Você não constrói uma carreira se você não tiver. Para você fazer esse delivery, você tem algumas coisas que eu considero fundamental. Você trabalhar com gente. Você tem que cuidar das pessoas que trabalham com você, né? Você tem que cuidar para que eles também tenham sucesso, né? Você tem que cuidar, e o sucesso não é só você ganhar um salário, é você ter um delivery, é você crescer a cada dia, você se sentir melhor profissional a cada dia, né? É você ser feliz naquilo que você faz, é você ser respeitado. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi com gente que foi, né, que foram meus superiores, e que eu aprendi é você respeitar. Você trabalha com gente, você consegue sucesso com gente, você tem que ver a sua contribuição. Você, como líder, né, você tem que levar as pessoas mais longe do que elas iriam sozinhas, né? Senão você não está exercendo uma influência como líder, o seu papel de líder. Então você cuidar das pessoas é muito importante, sem ser paternalista. Não é passar a mão na cabeça de gente que faz coisa errada, mas é cuidar do desenvolvimento dessas pessoas, e cuidar para que elas também sejam felizes fazendo aquilo que fazem. Eu acho que é fundamental você ter resiliência. Ninguém constrói uma carreira só fazendo coisa certa, ninguém constrói uma carreira só em tempos bons. Então, é muito difícil quando você comete um erro, ainda mais quando, se você for mais jovem, você reconhecer aquele erro, né? E você vai aprendendo com o tempo de que quanto mais cedo você reconhece o erro, conserta se dá para consertar ou vira a página, se não dá para virar, você melhor é. Mas não é fácil admitir erros, porque a gente gostaria de ser perfeito, ninguém é perfeito, e quando você fica buscando essa perfeição, você vai falhar. Então, resiliência também é momentos difíceis. Você não pega negócios sempre que estão indo bem, você às vezes pega momentos ruins do país onde você está, da região onde você está, às vezes momentos ruins do seu negócio, e você precisa levantar de manhã com disposição, com força, com energia, para ir fazer as coisas. Então eu acho que entre você, a gente já conversou um pouco de você ser apaixonado pelo que faz e você procurar se melhorar no dia. Quer dizer, quando eu achei que eu já tinha estudado tudo na minha vida, começa essa era digital, e hoje eu sou um grande estudioso disso, e comecei todo um processo de transformação digital da empresa que eu dirijo, né? Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que conversar com gente. Eu estou implementando agora um processo de reverse mentoring, em que os jovens, os millennials, estão sendo mentores da gente, velho. Porque você me manda um novo app, minha primeira reação é, eu não vou tocar nisso, que eu vou fazer alguma coisa errada. Aí você fala, vou perguntar para os meus filhos, só que seus filhos não têm paciência com você. Então o que a gente fez agora? A molecada vai ter a experiência de pegar os 40, 50 executivos topo da companhia, e ela vai passar meia hora, uma hora com a gente por semana, ensinando para a gente a usar a ferramenta. Quando o normal era a gente ser mentor deles em outros temas, e podemos até ser. Então vai ser um ganha-ganha para os dois lados. Então aqui, outro dia me mandaram uma Slack, né? Que cato é isso? Não, agora vem alguém, senta comigo e fala, Guilherme, vamos entrar, vamos fazer, vamos conhecer, né? Então você tem que ter humildade, não é fácil. Eu sou o presidente da companhia aqui, né? Eu vou receber, eu sou o grande incentivador desse programa. Vem aqui uma pessoa de 20 e poucos anos, senta comigo e me ensina, né? Então você tem que estar sempre preparado para aprender. Hoje é um mundo completamente novo. A única coisa que eu sei é que se eu não aprender, eu vou virar um dinossauro em muito pouco tempo, né? Então eu estou me metendo num mundo novo, num mundo desafiante para mim, né? Muito desafiador. E eu acho que se você tiver essa humildade, eu acho que a humildade é um troço muito importante, né? Eu falo que a arrogância é o começo do declínio, né? Se algum dia você se acha o máximo, se você acha que eu fiz isso, eu mudei,
né? E você esquecer que você tem uma equipe, você esquecer que você tem concorrência, você esquecer que você tem cliente, você se achar, você já começou a cair, não é que você vai cair, você já começou a cair. O mesmo com o negócio quando acha que está excelente é porque já começou a cair. Então se você juntar um pouco, né, entender o consumidor, sempre pensar nele, querer sempre aprender, desfrutar o trabalho que você faz, tem que ter prazer no que você faz, ter resiliência, cuidar das pessoas, eu acho que essas foram as coisas que mais, na minha experiência, mais me ajudaram. Eu acho que no começo da nossa carreira a gente tenta contratar gente igual a gente, porque um pouco de arrogância, um pouco de ignorância, um pouco do que seja, e você olha para a pessoa e se você acha que a pessoa parece que nem você e é parecida com você, você fala, esse é o candidato que deve existir, deve ser contratado, não que deve existir. Você vai aprendendo ao longo do tempo que não é assim, né? Então, e a gente tem uma filosofia no Walmart hoje, que eu trabalho no Walmart hoje, de que a gente busca os valores. A gente busca se a pessoa tem os valores que a companhia crê que são necessários para ser uma pessoa exitosa. Toda a parte de skills a gente pode ensinar, mas é mais difícil ensinar valores, né? Então os princípios básicos que a gente chama, cuidar do cliente, ter sempre o cliente em primeiro lugar, ser uma pessoa que se importa com o cliente, que entende que a razão de existir do negócio é o cliente, que o chefe é o cliente, né? Depois vem, não é em ordem de importância, você buscar a melhora contínua. O nosso negócio não sobrevive se você não, cada dia, buscar ser melhor, a cada dia você buscar ser melhor do que no dia anterior. Alguém vai comer o seu almoço se você não fizer isso. Respeito, a gente cuida muito de respeito, e é um respeito num conceito amplo, desde você dar o bom dia. Tem uma coisa que chama regra de 3 metros, eu estou a 3 metros de você, eu tenho que falar com você. Você tem a regra do pôr do sol, que é o seguinte, se alguém te contatou e pediu alguma coisa, te mandou um e-mail, você responde no mesmo dia, mesmo que a resposta seja, olha, não vai dar para te atender hoje, olha, vai demorar tantos dias para eu te dar a resposta, porque eu tenho que investigar o que você está me pedindo, mas você mostra que você recebeu, que você está cuidando, e a outra pessoa fica mais tranquila. Você agradecer, a gente tem uma cultura muito de agradecer. Quando eu vou visitar lojas, a primeira coisa que a gente faz é agradecer aos funcionários, é um trabalho duro, reconhecer o que eles estão fazendo, né? E por último, integridade não só no sentido de ética, mas integridade de você falar o que você pensa, porque se for para eu ter na minha equipe só gente que pensa que nem eu penso, ou que pelo menos tenta emitir uma opinião do jeito que ela acredita que eu queria que ela falasse, é mais barato não ter equipe. Porque se é para todo mundo confirmar aquilo que eu penso, não vai dar certo, mas pelo menos é mais barato você fazer sem gente, né? Então eu acho que se você tiver, hoje em dia a gente recruta por esses valores, a energia da pessoa, eu olho muito a energia, a pessoa quer fazer, ela tem os valores, ela quer fazer, o resto a gente ensina. Tem uma história muito engraçada que faz muitos anos, eu tinha um professor meu muito querido que era o meu orientador no doutorado, né? Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, mas muito desorganizado, né? E ele me ligou um dia e falou assim, estou te mandando um estudante meu aí da faculdade, na graduação, ele está fazendo um trabalho, eu falei que ele tinha que te entrevistar. Tá bom, recebo, vamos receber. E cheguei lá, conversei com o rapaz, né? No começo da entrevista ele falou assim, o professor mandou eu vir aqui conversar com você que você tinha que me explicar umas coisas. Eu falei, não, ele mandou você vir conversar comigo porque você estava fazendo um trabalho, o cara não sabia o que ia me perguntar e eu não sabia o que ia responder, né? E aí batemos um longo papo, e eu vi um talento enorme naquele rapaz, uma vontade grande de aprender, um conhecimento grande, mas óbvio, ainda verde, né? Ele é um rapaz que está na universidade. E quando terminou o nosso bate-papo, eu falei para ele, quer vir trabalhar aqui? Não, eu estou quase entrando na área de marketing de uma empresa, ele ia ser estagiário ainda no último ano da faculdade, né? Eu falei, não, cara, você tem o perfil da área financeira, e você vem trabalhar aqui, né? E eu falei, cara, você tem o perfil, tem um pouco de experiência, acredita em mim, você vai gostar, né? Eu, tá bom, eu venho. Eu falei, não, mas eu estava inclusive participando aqui do processo de recrutamento de estagiário também, eu estava quase entrando em outra empresa, mas também estava participando. O pessoal não precisa mais fazer, eu já te aprovei, né?
Falou, tá bom, tudo bem. Aí eu saí da minha sala, fui no RH e falei, ó, eu já contratei um dos estagiários que a gente estava buscando. E foi um caos. Como é que eu tinha desrespeitado o processo de recrutamento? Aí eu fui investigar, a gente estava fazendo, sei lá, 5 entrevistas com esses meninos para... Aí eu achei um absurdo, falei, a gente está gastando uma fortuna, um pouco de bom senso, né? E foram reclamar, fizeram uma reclamação contra mim, que eu estava interferindo, que eu estava protegendo, que eu estava isso, que eu estava aquilo. Aí o vice-presidente de recursos humanos chamou o pessoal que estava entrevistando. Tá bom, vocês vão fazer mais uma entrevista então. E vocês vão perguntar quanto é 2 mais 2, se ele responder 5, vocês dizem parabéns, aprovado, e contrata o cara. E essa pessoa entrou na companhia, ela tinha um conhecimento básico, era verde ainda, óbvio, tinha uma vontade enorme, né? E eu senti um talento ali, e muito diferente de mim, não tinha nada a ver comigo. E no ano seguinte os estagiários podiam participar do programa de trainees, ele foi contratado como programa de trainees, teve muito sucesso na companhia. Então eu acho que às vezes você pode quebrar um pouco da regra, né? Se você tem aquele sentimento aqui, esse cara é bom, essa pessoa é boa, vai, né? Mas não busca alguém que seja parecido com você, não tem o critério de que só é bom quem é parecido comigo, porque você vai falhar. Olha, eu acho que a gente comentou um pouco antes que o líder, ele é, do meu ponto de vista, eu escutei essa frase, não posso dar o crédito para quem escreveu porque eu não lembro, foi ele leva as pessoas aonde elas não iriam sozinhas, né? Então eu vejo o meu papel na empresa como, primeiro, o papel de escutando as pessoas, escutando não só as pessoas da empresa por fora, de definir a estratégia da empresa, né? Que definir o que a gente vai fazer e, mais difícil, definir o que a gente não vai fazer, né? E definir o caminho de como seguir, como chegar lá, né? Então desenhar o caminho, você não desenha na sua sala fechada, você tem uma série de consultas, de definição, mas você, né, toma a decisão. Não, esse é o caminho, que você cria o seu futuro quando você define para onde você quer ir. E depois eu acho que é você nomear as pessoas que vão te ajudar a seguir esse caminho. Eu acho que você escolher as pessoas e colocá-las na posição correta é fundamental, né? Eu digo que o negócio ele tem que ter foco, né? O foco é você concentrar em poucas coisas, né? Não em pequenas, em coisas grandes, mas em poucas coisas. Porque uma empresa sem foco, ela tenta fazer tudo e falha, porque ela te distrai e não consegue botar os recursos necessários nas coisas mais importantes. Depois do foco, né, o que eu sempre falo é que você tem que ter sincronização, né? O que eu quero dizer sincronização? Imagina você entra num barco a remo, né, e um cara rema para um lado, o outro rema para o outro. Não acontece assim, né, mas eu posso usar a expressão que você ia ficar girando, né? Não é exatamente o que acontece, você ia ficar girando. E depois, além de você ir para a mesma direção, que é você pegar aquela estratégia que você traçou e como chegar lá e você explicar, as pessoas entenderem, comprarem a ideia, entenderem e terem a capacidade de fazer, né? Elas vão pela mesma direção, mas na mesma velocidade. Porque não adianta um remar com uma velocidade muito maior do que o outro, que alguém vai estar perdendo energia, né? Então eu acho que é o seu papel de desenhar o futuro, de equipar a companhia com recursos para ir para esse futuro e de coordenar a implementação, né? Tem gente que diz que entregar o resultado é a melhor estratégia, né? Que fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que o papel é esse, nosso papel é esse de dar o exemplo, né, de como fazer as coisas também. Eu acho que riqueza é felicidade. Eu acho que nada paga você ser feliz, né? Também podia dizer que riqueza é saúde. Se você não tiver saúde, você pode até tentar ser feliz, mas vai ser difícil, né? Eu acho que riqueza é você viver tranquilo, é como falei que meu pai falou também, dormir, né? Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Riqueza é você ter sua família ao seu redor, seus amigos, é um monte de coisa. O que me dá felicidade é o trabalho que eu tenho, que me completa, me faz muito feliz, poder realizar as coisas que eu quero realizar na minha vida profissional, é estar casado com a mulher que eu amo, é ter os meus filhos perto de mim, é ter meus amigos perto de mim, minha família. Eu acho que isso para mim é tudo que eu queria, que nesse momento eu tenho. Eu posso dizer algumas coisas que fazem com que as pessoas enriqueçam. É a pessoa que
tem um objetivo na vida. Eu acho que você tem que ter uma razão de... Uma vez eu li um livro, né, que dizia o homem em busca da razão de viver. Você tem que ter uma razão de viver. Você tem que buscá-la incessantemente. Você tem que saber que você não vai fazer tudo certo. Você tem que saber cair no chão, se recuperar, ter a resiliência de recuperar. Eu me lembro uma vez que me perguntaram, no meu primeiro posto de CEO, o que era a coisa mais difícil de ser CEO. E a resposta que saiu do coração na época, né, ela foi, porque os meus erros são todos públicos. Quando você é o CEO da empresa, você comete muitos erros como todos cometem, só que eles são mais públicos. As pessoas que trabalham para mim se interam antes de mim de que eu cometi um erro. E você tem que reconhecer esse erro o mais rápido possível. Você tem que estar aberto para reconhecer o erro, reconhecer. E aí quando você cometer um erro, é muito engraçado, eu vejo isso todos os dias. Você anda pelo corredor da empresa, as pessoas estão te olhando. Se você andar com a cabeça para baixo, eles falam, tá vendo, esse cara não está preparado, porque ele não consegue, está na lama, não saiu do erro. Se você andar com a cabeça para cima, fala, olha que arrogante, acabou de fazer uma besteira e não consegue nem reconhecer. Você tem que olhar em frente, dizendo, eu errei, assumir o seu erro, virar a página e caminhar em frente. Né? Então eu acho que isso te leva, você, já falei, gostar do que faz. Não adianta nada eu ter um sucesso, você pode até ter um sucesso profissional, mas não gostar do que você faz. Isso não é riqueza. Né? Eu acho que aquilo que não te leva à riqueza é talvez a falta de tudo isso que eu falei. É você não saber o que você quer, você se influenciar pelos outros, buscar o que os outros querem que você faça, não o que você quer fazer. É você achar que pode ter o sucesso sem ter fracasso. Se limita em duas coisas. Primeiro, você não toma risco. Se você não tomar risco, você não vai conseguir chegar no seu potencial máximo. E segundo, quando você tem um fracasso, você não está preparado, você abaixa a cabeça. É você não cuidar dos outros. É você não respeitar as pessoas. Eu acho que essas são as razões. Tem uma história engraçada que foi... Uma vez eu cometi um erro no meu trabalho, eu tinha acabado de mudar para a Inglaterra e toda vez que você tem um cargo novo, você quer provar que você mereceu o cargo novo. Você mereceu a promoção. E eu fui trabalhar, eu reportava para o CFO global da companhia. E alguma besteira que eu tinha feito, algum erro que eu tinha cometido, e eu preocupado em consertar o erro, né, eu liguei para ele e falei assim, eu vou fazer isso para consertar. E ele falou para mim, Guilherme, para quê? Errou, vira a página. Não precisa consertar isso. Ele falou assim, vou te falar uma coisa que eu aprendi na minha vida que serve para você. E vou falar em inglês porque é mais fácil. Ele falou, stupidity is something that goes compoundly. Ele falou, você cometeu um erro, você não está aceitando cometer esse erro, você está querendo cometer um erro maior para consertar esse. E o resultado vai ser muito pior do que o erro original. Vira a página. Ninguém vai pensar que você é um imbecil porque você cometeu esse erro. A gente só vai pensar que você é um ser humano que errou. Vira a página e vai em frente, você tem crédito. E aquilo me ajudou muito. Então, é óbvio que você tem que reconhecer o erro, é óbvio que às vezes dá para corrigir. Mas se você ficar muito fixado naquilo, você não progride. Aquilo vira uma obsessão e você termina cometendo um erro maior. Então eu acho que é aceitar que... Eu me libertei muito quando eu deixei de querer ser perfeito no meu trabalho. Eu achava que o funcionário tinha que ser perfeito. O dia que eu deixei de querer ser perfeito, para mim foi eu sou muito mais feliz assim. Eu sei que se eu cometer muito mais erros do que acertos, eu vou perder meu emprego e não vou ter sucesso, mas eu aceito, eu sou eu sou um cidadão normal, um ser humano, que cometo erros todos os dias. Graças a Deus. A gente está falando, a gente tende a separar a palavra empreendedor, de alguém que trabalha dentro de uma empresa, no meu caso de uma multinacional. Eu acho que eu sou empreendedor todos os dias. É uma forma diferente de ser empreendedor. Mas o que é o empreendedor? É o cara que visualiza coisas novas, que vai tentar implementar, que está preparado para falhar muitas vezes, que não desiste, que volta a tentar, que vai por coisas diferentes, que chama gente que acredita nas mesmas ideias para perto dele. Então eu acho que a gente cada vez mais seja empreendedores. Eu acabei de falar que eu estou começando uma transformação digital da empresa. Tem que ser empreendedor. Eu podia não fazer isso no período que eu estou aqui, a empresa ia continuar indo muito bem.
né? Mas eu tenho que pensar daqui a 10 anos, provavelmente eu não vou estar aqui daqui a 10 anos, eu tenho que pensar no sucesso da empresa, meu legado, né? Então você tem que ser empreendedor para tentar fazer isso. Passa por muitos obstáculos, né? Eu acho que o mundo hoje aprendeu que eu sou um empreendedor assalariado, né? Mas tenho que ser empreendedor, senão eu vou perder meu salário. A gente está falando que é mais pedagógico, erro ou acerto, eu acho que o erro. Eu acho que o erro é muito mais pedagógico. Porque quando você erra e você aceita que você errou, você vai tentar entender a fundo por que você errou. E nem sempre quando você acerta, você tenta entender. Às vezes você acertou por sorte, né? Nem sempre quando você acerta, você vai a fundo. Então eu acho que a gente aprende muito mais com os erros, desde que você tenha a humildade de reconhecer, do que com os acertos. Erros? Eu fiz muitos erros, e normalmente são erros quando você usa preconceitos que você tem na sua cabeça para julgar as coisas. Eu fiz um erro na minha vida profissional quando eu aceitei voltar para a área financeira, né? Não sei se pode chamar de erro também, tem muita coisa que a gente chama de erro, né? Eu fiz um julgamento errado, né? Eu acho que mais importante do que errar ou não errar é você saber corrigir, né? O erro, ou corrigindo o erro ou mudando a página, como aquele meu chefe me ensinou, né? É você ir em frente, né? Mas tem inúmeros, eu devo ter cometido vários erros hoje, ainda não parei para pensar, mas devo ter cometido, né? É normal a gente acreditar que tem algo maior do que a gente, é importante, né? Te dá uma direção, te dá um padrão de comportamento, né? De entender, porque a fé é você acreditar em alguma coisa, né? Se você acredita numa coisa que te leva a ser uma melhor pessoa, ela é importante. Eu acho que a fé também te ajuda a passar por momentos difíceis, né? De você ter um fracasso, de você perder alguma pessoa querida, de você ficar doente. Quer dizer, eu acho que a fé é importante para você poder levar a vida adiante, né? Eu acho difícil. Eu estava te dando um exemplo daquele livro que eu li, né? O Homem em Busca de uma Razão de Existir, né? E a fé é isso também, né? Então eu acho que é importante. Vai ter gente que acha que não é importante, eu respeito, eu acho que é importante. Eu acho que o Brasil hoje, o Brasil sempre foi e sempre será um país com abundância, né? Mas que eu acho que nos últimos anos vem tentando insistentemente se tornar irrelevante. Por egoísmo, por mau comportamento das pessoas, né? Quer dizer, quando você vê tudo o que está acontecendo no país hoje, a corrupção no país hoje, é uma vergonha. Eu como brasileiro me sinto envergonhado, né? Me sinto envergonhado, me sinto revoltado. Eu acho que no Brasil a gente faz um trabalho duríssimo todos os dias de tentar tornar o país irrelevante, um país rico. E é uma pena, porque 99,9% dos brasileiros são corretos. É um povo muito alegre, a gente que vive fora do Brasil dá ainda mais valor a tudo que a gente tem. Eu amo o meu país, amo as pessoas do meu país. Lamento muito o que está acontecendo no Brasil, mas eu também sou otimista. Eu acho que o Brasil é um país rico. O Brasil é um país de muito recurso, e a maior riqueza do Brasil, o maior recurso do Brasil são as pessoas do Brasil, né? Que não são essas pessoas que estão hoje no noticiário policial, né? Então é um pequeno grupo de pessoas que suja a imagem do Brasil, que coloca obstáculos no desenvolvimento do Brasil, mas que eu tenho muita confiança de que o destino deles agora está traçado. Eu acho que o mundo... Eu sou um otimista por natureza, minha forma de pensar é otimista. Eu acho que o mundo hoje é melhor do que era há 10 anos, né? E 10 anos atrás era melhor do que era há 10 anos. Eu acho que a gente, com muitos erros e com muitos acertos, a gente está indo para um mundo melhor, né? Você pega talvez alguns dos grandes temas, né? Apesar de alguns soluços hoje em dia, mas toda a parte de sustentabilidade, né? Ele é um mundo que mudou para melhor. Não é ainda o que deveria ser, nem o que a gente gostaria, mas tem coisas que hoje em dia a gente toma cuidado que a gente nem pensava. Se você pensar na parte de diversidade, na parte de respeito às minorias, né? Ele é um mundo completamente diferente do que era mesmo há 10 anos atrás, né? Então eu acho que o mundo está se tornando um mundo bastante melhor.
A gente não consegue ver isso na perspectiva de curto prazo, né? Você tem que olhar isso numa perspectiva de mais longo prazo. Mas eu sou otimista, né? Vai ter sempre gente ruim, vai ter sempre gente mal intencionada, vai ter sempre gente bem intencionada que comete erros. Mas eu acho que, em geral, se você olhar para os aspectos principais do mundo, o mundo hoje é melhor do que era. Eu fiquei traumatizado depois do meu doutorado. Eu li muito poucos livros, mas eu tive vários livros que me impactaram. Eu acho que talvez esse livro do Homem em Busca da Razão de Viver que eu citei aqui. Eu lembro de um livro também que me marcou muito, chamado O Deserto dos Tártaros. Eu acho que teve vários livros. Eu li muita biografia, eu lia muita biografia de pessoas, com cada um deles eu aprendi alguma coisa, né? Eu acho que tiveram muitos livros, mas o que vem na minha cabeça agora foram esses dois. E por que esses dois? Eu tive um outro livro que me marcou muito. E agora, óbvio que eu não consigo nem me lembrar Era um consultor de empresas, muito na parte de recursos humanos e de como iam ser as empresas no futuro. Estou falando de 20 anos atrás. E eu vou te contar o que eu lembro, não é necessariamente o que está escrito. E eu tinha lido muitos livros dele, né? E um dia eu encontrei parecia um Coleção Primeiros Passos. Era um livro dele que ele tinha falado na BBC por muito tempo, tinha um programa de rádio, ele pegou as melhores histórias dele. E talvez essa tenha sido a história, um livro que mais me marcou, né? E de novo vou lembrar o que eu lembro da história, o que ficou. E ele contava que ele era um consultor muito famoso, um autor de vários best-sellers. Eu tinha lido muitos dos livros dele. Que ele se achava uma pessoa de muito sucesso. E o pai dele era um pastor, padre, não sei, não lembro exatamente qual religião, que ele achava que podia ter tido muito sucesso, mas que tinha decidido ficar no povoado deles. Podia ter tido muito mais sucesso, então ele criticava o pai dele, porque o pai dele não tinha tido a ambição de ser grande como o potencial que ele tinha para ser muito maior do que ele era. E assim ele cresceu, e ele se achando super grande. Aí ele recebe a notícia que o pai dele está falecendo. Ele volta para a cidadezinha, acho que era no interior da Inglaterra, um lugar desse. Quando chega, tem batedor da polícia esperando ele para levar ele, porque para abrir espaço para ele chegar no enterro do pai, né? Lotado de gente. Ele começa a projetar o enterro dele, imaginar o enterro dele. E aí ele chega à conclusão que quem tinha sucesso era o pai dele, não era ele, né? E acho que essa foi uma das histórias que mais marcou minha vida. Olha, eu tenho realmente muita sorte, eu recebi muitos conselhos bons na minha vida. Talvez um dos que vem na minha cabeça agora foi... Muitas vezes, quando eu mudava de cargo, eu era promovido, eu queria provar que eu tinha merecido aquela promoção. E eu ficava muito preocupado em falar a coisa certa, em dar a opinião correta, em que meus chefes olhassem assim e falassem: tá vendo como a gente fez a coisa certa, né? E eu me tornava infeliz. E em duas das ocasiões eu tive a oportunidade de ter um coaching profissional, né, buscando, porque eu queria ser feliz, né? Então eu me sentia infeliz. Eu falava: pô, o que aconteceu? Eu consegui o que eu queria, estou começando, né? Não tenho um problema de performance, vai bem, mas eu não estou contente. Por quê? Tentando buscar a explicação. E todas as vezes era a mesma coisa: seja você mesmo. Você chegou porque você é você, né? Então toda vez que eu tentei ser aquilo que eu não era, eu fui infeliz. E o conselho que eu recebi de seja você mesmo, óbvio, aberto a experiência, aberto a melhorar, aberto a aprender, mas seja você mesmo, né? E se você não consegue ter sucesso naquela coisa porque você está sendo você mesmo, é porque aquilo não era para você.